Olá, alunos! Na aula de hoje nós vamos falar sobre os sistemas de jogo do handball. Quais são as posições do handball? Nós temos o goleiro, o armador central, armador direito, o armador esquerdo, o ponta direita, o ponta esquerda e o pivô. Nós vamos falar especificamente de cada posição mais à frente, tá? Goleiro. Algumas características do goleiro. O goleiro ele tem que ter muita coragem, né? Porque os atacantes eles arremessam muito próximo ao gol e ainda eles podem saltar, então eles chegam muito próximo do goleiro, né? É muito arriscado tomar bolada no nariz, no rosto, né? Então por isso tem que ter muita coragem. Reflexo, que tem algumas características diferentes, por exemplo, do futsal, onde o goleiro se atira no chão para defender a bola. No handball, o goleiro usa essas técnicas específicas de abrir os braços e abrir as pernas, né, para diminuir o ângulo do atacante. E bom posicionamento. Armador central. Quais são as características do armador central? O armador central ele posiciona-se no centro da quadra, ele é o organizador de jogadas, ele tem que ter boa visão de jogo, deve ser criativo, comunicativo, bom passador e bom chute de longa distância. O armador central é ele que vai organizar as jogadas da sua equipe. Tá? Armadores laterais. Como vocês lembram da primeira imagem, nós temos lá, vamos voltar para vocês olharem na primeira imagem, nós temos aqui o armador central e os armadores laterais direito e esquerdo, tá, pessoal? Então, armadores laterais. Quais são as características dos armadores laterais? Ajudam a armar as jogadas pelas laterais da quadra, né? Então, eles ajudam o armador central a armar as jogadas. Geralmente são altos e fortes, possuem arremessos potentes e possuem boa impulsão vertical, né? A fim de se desvencilhar da marcação e conseguir arremessar essa bola ao gol por cima da defesa adversária. Os pontas. Vamos voltar lá na figura no início para vocês lembrarem onde ficam os pontas, né? Os pontas, eles ficam bem abertos nas laterais da quadra, tanto ponta direito como ponta esquerda, tá? Aqui em vermelho, ó, são os pontas. São jogadores leves e velozes. Eles possuem arremessos precisos, possuem também boa impulsão horizontal, jogam com a mão trocada. Por que jogam com a mão trocada, professor? Porque, ó, por exemplo, aqui no lado esquerdo, né, o nosso ponta aqui esquerdo, ele geralmente é um destro. Por quê? Porque daí ele corta para o lado direito e ele possui um maior ângulo para arremessar ao gol. Se ele fosse um canhoto, por exemplo, ele teria um ângulo menor para arremessar em gol. A mesma coisa aqui com o ponta direito, geralmente é um canhoto, porque ele faz o corte pelo lado esquerdo e possui um ângulo maior para arremessar em gol. Se ele fosse destro, ele teria aqui, ó, um ângulo bem menor para atacar. Tá? E eles puxam um contra-ataque, ou seja, quando a equipe recupera a posse de bola, ou o goleiro ou os armadores vão jogar essa bola para os pontas, que eles já saem em velocidade puxando um contra-ataque. Tá. Pivô. Quais são as características do pivô? O pivô ele atua entre a linha da área e a linha tracejada. Aqui, ó, o pivô. Ele atua entre essa linha da área e a linha tracejada.
ele se movimenta nesse espaço aqui para abrir espaço na marcação adversária. Abrir espaço na defesa e ter um variado repertório de arremesso. Então o pivô ele é interessante que ele arremesse de várias formas. Com rolamento, com salto, com a mão direita, com a mão esquerda, com giros, porque ele é um finalizador de jogadas, né? É como se fosse, por exemplo, no futebol, um matador. Vamos falar um pouquinho do sistema ofensivo 6-0. 6-0, como vocês podem ver aqui na imagem, né? 6 jogadores formam uma linha ofensiva atrás da linha tracejada de 9 metros. Essa é a linha tracejada de 9 metros. Os 6 jogadores eles ficam atrás da linha de 9 metros. 2 pontas, 2 armadores centrais e 2 armadores laterais. O ponto fraco desse sistema é que facilita a marcação adversária, tá? Sistema ofensivo 5-1, ele é muito utilizado no handball. Os 5 jogadores formam uma linha ofensiva atrás da linha tracejada de 9 metros. Podem ver aqui que nós temos 5 jogadores atrás da linha de 9 metros. 2 pontas, 2 armadores laterais e um armador central. E um jogador se posiciona aqui à frente, que é o pivô. Tá? Sistema ofensivo 4-2. 4 jogadores atrás da linha tracejada e 2 jogadores se posicionam entre a linha tracejada de 9 metros e a linha da área do gol. Esses jogadores mais avançados são os pivôs. Sistema ofensivo 2-4, nós temos aqui 2 armadores, né? 2 armadores e 4 jogadores mais à frente. 2 pivôs e 2 pontas. A vulnerabilidade desse sistema é o contra-ataque, porque dificulta a recomposição defensiva. Porque tem 4 jogadores que estão mais adiantados. Então, se a equipe adversária rouba essa bola aqui, esses 4 vão demorar mais para conseguir chegar até a defesa. Então esse é o ponto fraco desse sistema. Em contrapartida, temos 4 jogadores mais à frente, mais adiantados, né? Sistema ofensivo 3-3, né? 2 jogadores formam uma linha ofensiva atrás da linha de 9 metros. 2 armadores e 4 jogadores se posicionam entre a linha tracejada de 9 metros e a linha da área do gol. 2 pontas e 2 pivôs. Agora vamos falar um pouquinho do sistema de defesa, pessoal. Sistema defensivo 6-0. No sistema 6-0, todos os jogadores se posicionam por zona, como pode ver aqui na defesa, atrás, né, da linha tracejada. Dificulta as infiltrações dos adversários, porque os 6 estão posicionados aqui em frente à área, né? Dificulta o arremesso dos pontas e é vulnerável porque ele facilita o arremesso de longa distância. Como não temos atletas mais adiantados aqui, a equipe adversária pode realizar os ataques de longa distância. Esse é o ponto fraco do sistema, mas ele, como fica os 6 bem à frente da área aqui, ele dificulta as infiltrações e ataques próximos à área. Sistema defensivo 5-1, nós temos 5 jogadores aqui em frente à área, né? E um jogador mais à frente. Esse jogador mais à frente ele atrapalha os armadores da equipe adversária, ele inibe um pouco os arremessos de média e longa distância, né? E o ponto fraco é que ele pode deixar vulnerabilidade para infiltrações e movimentação do pivô e dos pontas. Defesa 4-2, nós temos 4 jogadores aqui entre a linha tracejada e a área do gol e 2 jogadores mais avançados.
Esse sistema ele aumenta a marcação nos armadores, né, adversários, porque temos esses dois jogadores aqui mais adiantados. Ele inibe mais os arremessos de média e longa distância, porque tem esses dois jogadores aqui marcando os arremessos de longa distância. E também dificulta a troca de passe dos adversários, né? E por que ele tem um ponto fraco? Porque qual seria esse ponto fraco? Por ter apenas 4 jogadores aqui próximos à área do gol, ele facilita as infiltrações e movimentações do pivô e dos pontas adversários. Defesa 3-3, nós temos 3 jogadores aqui em frente à área do gol e 3 jogadores mais adiantados. Esse esquema geralmente é utilizado quando a equipe adversária tem bons atacantes de longa distância, para esses 3 aqui fazerem essa marcação mais pressão aqui, não deixarem espaço para os atacantes arremessarem de longa distância, tá? E ele é vulnerável porque ele vai facilitar ainda mais as infiltrações dos pivôs e dos pontas aqui, por ter apenas 3 jogadores aqui próximo à área do gol, tá? E por hoje é isso. Falamos um pouquinho sobre os sistemas de jogo de handebol. E até a próxima aula, pessoal. Um grande abraço a todos.